professor Glemison aqui, mais uma aulinha de física e hoje a nossa aula vai ser sobre segunda lei da termodinâmica e as suas definições. Então, bora lá! A segunda lei da termodinâmica, na verdade, ela vai ter duas definições e basicamente nós vamos falar sobre máquina térmica. Você vai falar assim, professor, duas definições? Quais definições? Então vamos lá para a primeira definição da segunda lei da termodinâmica, que diz que conhecida como definição de Kelvin Planck, tá? Esta definição de Kelvin Planck também fala sobre impossibilidade do calor. Todo o calor que a máquina térmica recebe, ela não consegue transformar integralmente em trabalho. Professor, por que não? Porque sempre haverá perdas de energia, tá? Como assim, professor? Não entendi. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou construir aqui para vocês uma representação de uma máquina térmica, correto? Como que é uma representação de uma máquina térmica? Então, moçada, o que nós temos? Basicamente, quando nós falamos a respeito de máquina térmica, é aquilo que vai transformar uma certa quantidade de calor que ela for receber em trabalho, correto? Basicamente o motor do carro, por exemplo, quando você vai lá no motor do seu carro, você tem que pôr o quê? Combustível. Você põe combustível, ocorre uma combustão no interior do motor e libera calor e parte deste calor é transformado em trabalho mecânico e uma parte se perde para o ambiente, que nós vamos chamar de fonte fria. Então olha só o esquema da maquininha térmica aqui. O que nós temos? Nós temos uma fonte quente, que é quem vai fornecer energia para a minha máquina térmica, correto? Que seria o combustível, por exemplo, do seu carro. Aí nós temos, a hora que essa máquina receber essa quantidade de calor, como vocês estão vendo aí, eu quero que se entenda que esse calor vai entrar dentro da máquina térmica e, lógico, a função dela é realizar trabalho, ou seja, é movimentar. A função do carro é andar, correto? Mas aí o que acontece? Uma parte da energia a máquina não consegue aproveitar e ela faz o quê? Joga para a fonte fria. Parte da energia térmica recebida pelo motor da fonte quente não é aproveitada e é jogada para onde? Para a fonte fria. Então sempre vai ter aquela energia que vai se perder para o ambiente, tá? Você deve ter percebido, você liga o seu carro, né? No momento que você ligou o carro, né? Passa um certo tempo, você percebe que o motor está quente. Esse calor que está exalando do motor é uma energia térmica que o motor efetivamente não está conseguindo aproveitar, que seria a fonte fria. Ele está jogando para fora, mas uma parte eu consigo realizar trabalho. Ou seja, se eu quero descobrir o trabalho realizado pela máquina térmica, nesse caso, é simples. Você pega a energia que ela recebeu da fonte quente e desconta da energia que ela recebeu da fonte fria. E você vai ter o trabalho realizado por essa máquina térmica, beleza? Agora, o que o Kelvin e o Planck falaram? Que é impossível todo o calor recebido por essa máquina térmica se transformar em trabalho. Então toda essa energia térmica que ela recebe, um pouco ela transforma em trabalho. O outro que ela não consegue transformar em trabalho, o que ela faz? Ela joga para a fonte fria. Estamos entendidos a situação? Bacana? Então agora olha só, já viram como é que é a representação de máquina térmica, beleza? O que eu vou fazer? Você percebeu que ela recebe uma certa quantidade de energia térmica da fonte quente e joga um pouco para fora da fonte fria. Essa diferença é o trabalho. Consequentemente, moçada, então vamos tirar esse desenho daqui. Consequentemente, nós podemos calcular um rendimento dessa máquina térmica, tá? Quando a gente fala em rendimento de máquina, é o quanto ela aproveita, que nós representamos pelaquela letra N, um Ni. É aquele Nizinho com a perna compridinha ali.
O que é o rendimento da máquina térmica? Este rendimento você pode calcular como sendo 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, o que se perdeu para a fonte fria, como vocês viram, divididos pela quantidade de calor da fonte quente. Aí, consequentemente, você acha o rendimento. No final, de maneira geral, você pega isso daqui, multiplica por 100, porque aí a sua resposta você encontra em porcentagem. Ou o rendimento também pode ser o trabalho realizado divididos pela quantidade de calor da fonte quente, beleza? Duas maneiras de calcular o rendimento dessa máquina térmica. E mesma ideia, no final você vai, multiplica por 100, caso ele peça em porcentagem, e você acha em porcentagem o rendimento. Não esqueça o rendimento. O que é o rendimento? É uma parte do todo que realizou o trabalho. Isso é o rendimento. Você pega lá, minha máquina térmica tem um rendimento de 40%, ou seja, ela aproveita 40% do que ela recebeu. 60% ela joga fora. Então, se ela recebeu 1000 joules de energia da fonte quente e o rendimento é 40%, recebeu 1000, o rendimento 40%, desses 1000, 400 joules vão ser transformados em trabalho. Os outros 600 joules vai para a fonte fria. Estamos entendidos a situação? Então, complementando aqui o que o Kelvin Planck falaram, quando ele fala da impossibilidade de todo o calor ser transformado em trabalho, isto quer dizer que, quando ele fala isso daqui, que o rendimento de uma máquina térmica sempre será menor do que 100%. Ela nunca consegue aproveitar 100% a máquina térmica real. Estamos entendidos a situação? Show de bola! Mas nós temos outra definição, que é a segunda definição da termodinâmica, que é a definição de Clausius. Vamos lá! A definição de Clausius fala da seguinte maneira, da impossibilidade. Impossível, de novo, professor, é a impossibilidade do calor fluir espontaneamente de uma fonte fria para uma fonte quente. A definição de Clausius fala exatamente isso. Olha só, professor, eu li isso daí agora e eu não entendi o que isso quer dizer. Como assim? O calor não flui de uma fonte fria para uma fonte quente? Olha só, toma um pouquinho de cuidado. O calor, ele flui de uma fonte fria para uma fonte quente, ou seja, o calor ele pode sair de algo que está frio, deixar ele mais frio e ir para onde está quente. Mas isso não ocorre de maneira espontânea, ou seja, tem que ter alguém que force ele a fazer isso. Porque se isso não acontecesse, para você gelar alguma coisa, você não ia precisar fazer nada. E para você gelar uma água, por exemplo, você pega uma água da torneira, por exemplo, que está abaixo da temperatura ambiente e coloca, ou você pega uma água da tua geladeira, que está bem abaixo da temperatura ambiente, e coloca no congelador, a água fica mais gelada ainda, não fica? Chega até a congelar. Por quê? Porque a geladeira força o calor sair de um lugar que já está frio, que no caso a água já está gelada, e pega esse calor. O que a geladeira faz? Pega esse calor e joga para onde? Para fora. Ou seja, para uma fonte quente que é o lado de fora. Mas isso não é um processo espontâneo. Você vai ter que gastar energia para que você possa fazer com que o calor saia de uma fonte fria e ir para uma fonte quente. Entendemos a ideia da situação? E quem que faz isso, professor? Quem faz isso é um refrigerador, é uma ou bomba de calor ou máquina frigorífica. Quando nós falamos em máquina frigorífica, a nossa máquina frigorífica seria o contrário da máquina térmica, tá? Como assim, professor? A máquina térmica, o motor do carro, ele recebe o calor do combustível e parte desse calor ele realiza trabalho, ele usa para realizar trabalho. A máquina frigorífica, ou o refrigerador, ou a geladeira, ou aí o seu ar-condicionado, funciona desta maneira aqui que vai aparecer para vocês. Ou seja,
Você tem a fonte fria, você tem a fonte quente, só que agora a máquina térmica vai realizar trabalho, a máquina frigorífica, desculpa, vai realizar trabalho sobre o teu sistema. O objetivo é fazer exatamente isso. A máquina térmica, ela realiza trabalho para que a máquina frigorífica retire o calor de dentro, que vai ser a fonte fria, e jogue para fora, que vai ser a fonte quente. Que é assim que funciona um ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado, o que ele faz? Ele deixa o ambiente, quando está muito calor, ele deixa o ambiente gostosinho, ele deixa o ambiente fresquinho, geladinho. Como que ele faz isso? Ele retira o calor de dentro da sala e joga lá para fora. Ele retira o calor de dentro da sala e joga lá para fora. Mas como que ele faz isso? Simplesmente, como você está vendo, a máquina frigorífica, ela realiza trabalho sobre o gás, e esse trabalho que ela realiza vai forçar o calor sair da fonte fria, que no caso seria dentro da sala, dentro da geladeira, e jogar para fora, que é a fonte quente, que no caso vai ser o ambiente. Essa é a função de uma máquina frigorífica, tá? De uma máquina chamada de bomba de calor, o refrigerador, a geladeira, o seu ar-condicionado. Estamos entendidos a situação através da realização de trabalho, mas detalhe, assim como o Cláudio falou, esse processo não é um processo espontâneo, né? Ele vai gastar energia, né? Em geral, um ar-condicionado gasta uma quantidade considerável de energia para que isso aconteça. Estamos entendidos a situação? E assim como qualquer outra máquina térmica, vamos tirar este desenho daqui. Assim como uma máquina térmica, máquina frigorífica, aqui nós não chamaremos de rendimento, nós chamaremos de eficiência, tá? E a eficiência desta máquina térmica nós consideraremos como sendo o trabalho realizado divididos pela quantidade de calor da fonte fria. Estamos entendidos a situação? Então você pega o trabalho, divide pela quantidade de calor da fonte fria, quanto que ele tirou, e você acha a eficiência de uma máquina frigorífica. O que eu quero que vocês mais lembrem é lembrar das definições e não esquecer que elas funcionam ao contrário. A máquina térmica, ela recebe calor e realiza trabalho. A máquina frigorífica, ela realiza trabalho para retirar o calor de um lugar e jogar para o outro lugar. Estamos entendidos a situação? Bacana? Legal, né? Agora, nós temos até uma terceira definição, ou também muitas vezes é chamado de terceiro princípio da termodinâmica, uma terceira lei, já vi das duas maneiras aí em provas de vestibular, ok? Eu vou chamar o terceiro princípio ou terceira definição da termodinâmica. Eu vou apagar aqui bem rapidinho. A terceira definição ou terceiro princípio, terceira lei da termodinâmica, já vi das duas maneiras, é chamado de definições de Carnot, que fala aquilo que nós já vimos lá em termometria, na impossibilidade. Ah, professor, mas tudo é impossível? Na impossibilidade do zero absoluto, tá? A impossibilidade do zero absoluto. Nós sabemos que o zero absoluto ele tem na escala, é o 0 Kelvin, menos 273 graus Celsius, aqui equivale a menos 273, pode ser menos 273,15 graus Celsius, que equivale ao 0 Kelvin, correto? Ele tem na escala, mas digamos assim, a sua impossibilidade de se chegar neste valor aí, tá ok? Ele é inatingível para nós aqui, analisando um pouquinho a mecânica clássica. Isso seria a terceira definição de Carnot, belezinha? E também, consequentemente, Carnot fez um estudo muito bacana sobre máquina térmica, que nós chamamos de ciclo de Carnot. Moçada,
extremamente importante quando falamos sobre ciclo de Carnot. O que é o tal do ciclo de Carnot? Eu quero que vocês anotem aí uma situação. Quando falamos no ciclo de Carnot, o Carnot, ele idealizou uma máquina que terá um rendimento máximo, tá? Mas eu quero que você entenda que o ciclo de Carnot, ele é uma máquina teórica. Tipo, o Carnot, um cara chamado Sadi Carnot, ele idealizou uma máquina que teria um rendimento muito bom. Esse rendimento máximo menor do que 100%. Não esqueça que nenhuma máquina térmica vai ter um rendimento de 100%. Beleza? Então vai ser menor que 100%, mas vai ter um rendimento maior do que outras máquinas. Você vai falar assim, professor, mas o que precisa para que ocorra esse ciclo de Carnot, esse rendimento máximo? O Carnot falou assim, você quer construir uma máquina térmica, ó, boa, quer construir uma máquina térmica top, o que eu tenho que fazer? Siga esses passos, faça o meu ciclo, o ciclo de Carnot. Mas Carnot, o que eu preciso para fazer isso? Ele falou, primeiro, nós precisamos que a máquina trabalhe em ciclos. E estes ciclos devem ser ciclos reversíveis. Ou seja, a máquina ela tem que sair do estado inicial, ir para o estado final e retornar para o estado inicial. Beleza? Ela tem que trabalhar em ciclos, como o motor do carro trabalha, né? Consequentemente, nós trabalhamos com gás ideal, mas a máquina térmica, você percebeu que até então não faz diferença qual gás, qual combustível nós estamos utilizando. Só para deixar bem claro, tá? Já vi questão em prova, a máquina depende do combustível. A máquina térmica em si, né? A máquina térmica, o ciclo de Carnot, não depende do gás que você está utilizando, belezinha? Então a primeira condição para que você aplique o ciclo de Carnot é que ela tem que trabalhar em ciclos reversíveis. A segunda condição é que nós teremos que ter duas transformações isotérmicas. Duas transformações isotérmicas, ou seja, transformações com temperatura constante. Por isso que eu falo, professor, não lembro das transformações. Volta lá na aula de transformações gasosas e dá uma olhadinha sobre ela, beleza? E a terceira condição é que esta máquina realize duas transformações adiabáticas. Duas transformações adiabáticas. Então, a minha máquina térmica do ciclo de Carnot, para que ela funcione de acordo com o ciclo de Carnot, ela tem que trabalhar em ciclos. Bom, a máquina térmica, o motor do carro já trabalha em ciclos. E tem que ter duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas, correto? O problema é esse no motor do carro, né? São essas transformações, né? Adiabática sem troca de calor com meio externo, já fica ruim para o motor do carro, porque o motor do carro é feito de metal, ele dissipa calor. E a isotérmica, né? Quando ocorre a combustão no combustível, lá no cilindro do carro, libera uma grande quantidade de energia e a temperatura aumenta muito. Para que tenha um ciclo perfeito de Carnot, teria que ter essas transformações e o motor do carro, efetivamente, ele não faz isso. O motor do carro não é ciclo de Carnot? Não, o motor do carro é outro ciclo, chamado de ciclo de Otto, tá? Que nós veremos em outra situação. Belezinha? Foi claro quanto a isso? Você vai falar, professor, mas e essas transformações? Eu só tenho que lembrar disso? Porém, nós vamos representar o ciclo de Carnot através de um gráfico, tá? Que gráfico, professor? Eu vou apagar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Apaguei. O gráfico que vocês estão vendo agora representa o ciclo de Carnot. Dê uma olhadinha nesse gráfico, moçada. Ele tem duas transformações isotérmicas, as curvas isotérmicas. Uma é uma expansão isotérmica e a outra é uma compressão isotérmica. E o que liga essas duas transformações isotérmicas são duas adiabáticas. Uma é uma expansão adiabática e o outro é uma compressão
adiabática, como vocês estão vendo. Este gráfico representa especificamente o ciclo de Carnot. E no ciclo de Carnot, eu vou escrever aqui embaixo, você pode calcular o rendimento do ciclo de Carnot, que será 1 menos a temperatura da fonte fria, divididos pela temperatura da fonte quente. É assim que você determina e calcula o rendimento do ciclo de Carnot. Lembrando que este rendimento é o rendimento máximo, que vai dar menor que 100%, mas será um rendimento maior do que qualquer outra máquina térmica. Estamos entendidos da situação? Moçada, então eu preciso que você olhe para esse gráfico aqui, eu quero que você entenda este gráfico, olhe as duas transformações isotérmicas, aqui o que liga duas isotérmicas são duas adiabáticas, tá? E lembrando que essa máquina é uma máquina teórica, tá? Ela não existe, é uma máquina teórica que vai ter um rendimento máximo. Você quer fazer uma máquina térmica boa, você tenta fazer com que ela se aproxime com este comportamento, ou seja, que comportamento? Duas isotérmicas e duas adiabáticas. Aí você vai ter uma máquina térmica que vai ter um rendimento bem alto, tá? E esse rendimento você calcula desta maneira aqui. Lembrando que estas temperaturas necessariamente têm que estar na escala Kelvin. Como a gente viu lá no começo, toda a parte termodinâmica sempre na escala Kelvin. Fui claro no que eu falei para vocês? Bacana, moçada? Então, preste atenção, isso é extremamente importante. Veja essa aula em associação com a outra aula, a primeira lei de termodinâmica e transformações gasosas. E não esqueça, se inscreva no canal, na Estrada com os Profs, siga a gente no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele, na Estrada com os Profs. E curta lá todos os vídeos, os vídeos e dicas e novidades, e é uma alegria. Então, obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, um grande abraço para vocês e digam tchau pra mim.